Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade, na verdade, né? Nós iniciamos o capítulo 6, né? Dei uma breve introdução ali nos versículos de número 1 e versículo de número 2, né? E a gente falou dessa figura que aparece aqui, né? Que é um cavalo branco, né? Um cavaleiro com um cavalo branco, né? Com arco, né? Tem esse simbolismo que a gente já pontuou. Eu só vou dar uma pequena recapitulada só para a gente, né, não esquecer aí, porque é importante. Na verdade, eu iniciei, não dei continuidade. Como a gente vai dar continuidade, eu também não quero que vocês esqueçam lá o que foi falado no finalzinho da aula passada, tá? Então, o capítulo 6 de Apocalipse, do livro de Apocalipse aqui, inicia a chamada Grande Tribulação, que é aquele período, né, logo após a igreja ela ser arrebatada. Na verdade, o anticristo ele já se manifestou de alguma maneira. Quando nós lemos 2 a Tessalonicenses, e é importante sabermos desses textos, né? E por isso que eu quero ler com vocês ele aqui, tá? 2 Tessalonicenses, né? Segunda carta de Paulo a esses irmãos lá na cidade de Tessalônica, ele vai falar a respeito justamente desse período aqui, né? Que o anticristo se manifesta. Então, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, tá? Versículos de número 1, 2 e o 3, eles já são suficientes, embora o texto, né, que segue, ele também vai falar, né, mas eu quero só pegar esse aqui para falar do capítulo 6, verso 1 e 2, tá? E aí Paulo diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, por que Paulo começa a falar isso? Porque alguns lá na cidade de Tessalônica, na igreja, estavam falando e ensinando que Cristo já tinha vindo, né? Que a vinda de Cristo já tinha acontecido. E é por isso que Paulo vai corrigindo esse erro que estava sendo propagado lá, tá? Aí no verso 2 ele diz, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, né? Ou seja, um grande número de pessoas desviando, se afastando, desistindo da fé. Isso é apostasia, tá? E ele diz que a vinda de Cristo ela não vai acontecer antes que venha essa apostasia, né? Esse grande número de pessoas desistindo da fé, né? E ó, então não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4. Qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o Paulo ele vai dizer que antes que Cristo venha, né, o anticristo ele se manifesta de alguma maneira. Então é possível, tá? É possível que a igreja conhecerá o anticristo, né? Nesse sentido que ele já será uma figura proeminente e de relevância no mundo, como um líder mundial. Porém, não haverá nesse tempo, né? Ou seja, que ele se manifesta, isso pode ser, ou seja, ele se manifestou, pode ser depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, a igreja é levada. Não se sabe ao certo, né? A questão é que a igreja, de alguma maneira, tem algum contato, tá? de ciência, eu estou falando, né? Com essa figura, que é esse líder mundial chamado de anticristo, né? É um líder político, e a gente vai ver que haverá dois líderes, um político e um religioso, né? Enfim. E aí, o que acontece? Ele se manifesta. Porém, quando a igreja for levada ao céu, aí o capítulo 6
é que ele inicia, porque haverá essa falsa paz, né? Agora é um negócio interessante, porque assim, imagine, hoje nós somos em torno de 3 bilhões de cristãos no mundo, aproximadamente. Vou baixar o número um pouquinho, né? Porque a gente sabe que esse censo é nominal, né? Então é quem se declara, mas entre os que se declaram e os que de fato são e serão levados por Cristo, a cifra é menor, né? Acredito eu. Não queria acreditar nisso, nem queria que fosse verdade, mas me parece que será assim. Então assim, vamos supor que nós somos 2 bilhões de salvos, 2 bilhões, no mundo de 8 bilhões, né? Hoje. Então estou falando se fosse hoje, se acontecesse isso hoje. Então 1/4 da população do mundo, 2 bilhões de pessoas, desapareceriam assim, literalmente do dia para a noite, numa fração de segundos. Imagine o emprego, a moradia, né? Enfim, e tantas outras coisas que a humanidade sofre, isso seria amenizado simplesmente por pessoas deixarem de existir, né? Então riquezas serão deixadas e aí esse líder ele terá condição de estar reorganizando, por assim dizer, o mundo, né? Economicamente, enfim, tudo que envolve essas questões estruturais. De alguma maneira isso trará um benefício para o mundo, a gente está falando na questão social, econômica e etc e tal. Haverá uma falsa paz nesse período, tá? Isso é o próprio apóstolo Paulo que diz, só que lá na primeira carta. Então a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala muito da vinda de Cristo, tá? Lembra que eu falei para vocês, a gente não estuda só Apocalipse na escatologia, mesmo porque nós começamos estudando aqui 2 aulas inteirinhas sobre escatologia no Antigo Testamento, o livro de Daniel e etc e tal, né? E aí a gente vê agora 2 cartas no Novo Testamento, que é a primeira e a segunda Tessalonicenses, que Paulo aborda esse tema, né, da vinda de Cristo. E na primeira carta, no capítulo de número 5, versículos de número 1, ele vai falar o seguinte, né? Eu estava lá do ladinho e acabei saindo de lá, né? Mas a gente volta lá na carta. A gente estava na segunda, agora a gente vai para a primeira, tá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 1. Aqui ele vai falar, aliás, versículo número 2, não, 3, 2 e 3, né? 2 e 3, tá? Não, é um mesmo, né? Para ficar completo, né? Que é o 3 que vai falar diretamente, mas para a gente ficar completinho no texto. 1 Tessalonicenses 5, 1, 2 e 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de uma forma surpreendente, né? Com a surpresa. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então Paulo fala de uma sensação de segurança e de paz. E quando disserem isso, então, virá uma repentina destruição. O que Paulo está dizendo aqui? Justamente desse período do capítulo 6 de Apocalipse. Porque haverá essa falsa segurança, essa falsa paz, né? E esse será um período que nós já estudamos lá em Daniel, que serão os 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo fará uma aliança com os judeus, né? A gente vai perceber que a nação Israel e os judeus aqui, eles são trazidos novamente para o foco da história, foram lá até Jesus, né? Jesus veio, muda-se o foco da história, já não é mais para Israel, expande-se por todo o mundo. Agora, no final dos tempos, a gente percebe que Israel novamente é colocado sobre ele, né? Sobre os judeus, os holofotes, tá? E aí é interessante que aqui o capítulo de número 6, versos de número 2, que nós lemos, mas eu quero reler só para a gente pegar esse fio da meada, tá? E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, esse texto fala desse anticristo, tá? Que eu até comparei com o Cristo, que está lá no capítulo 19, né? E aí, para entender esse texto aqui como um cumprimento de uma profecia, a gente vai ler a profecia sobre esse texto, que está lá em Mateus capítulo 24. E aí pode deixar
Se tiver duas Bíblias, deixa uma só no capítulo 24 de Mateus, ou então, né, põe um marcadorzinho como eu assim, ó, ou o dedo lá em cima, porque a gente vai agora ler capítulo 6 de Apocalipse e 24 de Mateus. Vamos intercalando assim, tá? Então, capítulo 24 de Mateus, versículos 1 ao 5 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, olha só, Jesus disse que viria, né, pessoas dizendo: Eu sou o Cristo. E aqui, aliás, houve desde a época dos apóstolos pessoas dizendo que eram Cristo, que eram Messias, que eram, né? E eles são chamados de anticristos. Olha só, lá na epístola do apóstolo João, deixa eu marcar aqui o capítulo 24, e a gente vai lá na epístola que João escreve, na primeira epístola, no capítulo de número 3. Então, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos de número 18. Olha só, capítulo de número 2, verso 18. Não é evangelho, tá? É carta, primeira carta. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, olha que coisa interessante. O apóstolo João, na sua época, ele já fala, ó, vocês ouviram que haveriam muitos anticristos, né? Aquele que se diz Cristo, mas é contra Cristo. Esse é o anticristo. E ele diz, muitos têm se feito anticristo, né? Agora é interessante que o capítulo 6 fala de uma figura específica, que é o anticristo, né? Não como os outros, que vieram tentando enganar os discípulos, e até hoje isso acontece, né, dizendo que é o Messias, que é o Salvador do mundo, que Deus... Enfim, a história mostra que foi surgindo essas figuras aí, e até foram criando religiões e tal, né? Seja o Maomé dizendo que era o enviado profeta de Deus, né? Sejam os loucos que apareceram aí no mundo e levando muitas pessoas para um fanatismo, enfim, a gente tem diversos exemplos aí na história sobre isso, tá? Mas aqui o capítulo 6 não, aqui é específico, aqui é uma figura que de fato ele como diz Paulo, segundo a eficácia de Satanás. Aquele que Daniel fala como dragão, né? Ou seja, um poder de oratória impressionante, que vai estar influenciando, manipulando, conduzindo multidões. Nós tivemos, mais recentemente, uma figura que foi até escrito um livro sobre ele, que foi sobre o Hitler, né? Então tem um livro que tem o seguinte título: Hitler, o quase anticristo. Né? Só para mostrar que esse poder de oratória, né? Um homem que convenceu nações, o seu próprio país e nações, né? Só com o poder do argumento e da oratória. Então o anticristo vai ser um homem semelhante a esses grandes oradores, que com a sua fala convence, tem esse poder de convencimento, né? E a gente percebe aqui que então a profecia no capítulo 24, verso 5, e esse cumprimento aqui. Vamos seguir na leitura do capítulo 6, bora lá, de Apocalipse. Diz assim, a gente vai ler Mateus, mas é o verso 6 do capítulo 24, que é a profecia, e o cumprimento é esse capítulo 6, verso 3 e o verso 4. Ó. Então, Apocalipse 6, 3 e 4. E o segundo selo se abre, né? E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Amadas, vocês lembram que eu falei sobre os símbolos do Apocalipse, né? Então, vários símbolos, eles significam, eles têm os seus significados. E aqui aparecem esses 4 cavaleiros do Apocalipse, como é conhecido, né? Então, ó, o cavalo branco, né, representa a falsa paz, tá certo?
O cavalo vermelho representa as guerras, né? Porque representa o sangue, né? Sangue derramado e etc e tal. Então aqui, nesse segundo selo, lembrando também, tá? Eu sei que é muita informação, é selo, é cavalo, é arco, é flecha, e aí pra gente guardar essas coisas às vezes, né? Mas vamos tentando ligar uma coisa na outra que elas vão se encaixando e fazem sentido, tá? Então, por exemplo, o capítulo 6 aqui que a gente leu, o verso 3 e 4, fala de um cavalo vermelho, que representa as guerras, não é isso? Então aqui a gente percebe que o selo, eles são selos abertos, eles são anúncios de acontecimentos, tá? Então os selos, né, daquele pergaminho que o capítulo 5 falou que tinha na mão de Jesus lá, que só ele é digno de abrir, porque de fato a abertura dos selos é o anúncio do futuro. Então só Jesus, né, como sendo o próprio Deus, tem essa condição de saber o futuro e de estar falando o que de fato vai acontecer, né? Então o segundo selo é o anúncio do segundo acontecimento, tá? E a gente percebe que as coisas aqui, elas vão acontecendo uma após a outra. Então, ó, falsa paz, 3 anos e meio. A paz, a segurança, vai vir repentina destruição. Aí o anticristo se declara quem ele é de fato, quebra a sua aliança com o povo judeu, obriga as pessoas, né, a adorarem ele, a aderirem ao seu sistema. A gente vai ver religioso e econômico, né? Depois a gente vai ver lá o famoso número 666, o que ele significa, está envolvido com essas coisas, diz respeito a essas questões, né? Que obriga as pessoas então a aderirem a esse sistema político e religioso e econômico do anticristo, enfim. Mas a questão o selo é aberto, então a falsa paz ela acaba porque é quebrada essa aliança com Israel e esse líder se impõe sobre. Imaginem vocês um Putin, né, da vida aí. Eu esqueci o nome do camarada chinês lá, que é complicado, aí eu não lembro não. É mais fácil falar a língua estranha do que o nome do rapaz lá, né, do ditador lá da Coreia do Norte. Imaginem figuras como essa sendo ditadores do mundo todo, tendo autoridade e poder sobre todo mundo. Imagine, sobre um país já fazem o estrago que fazem, né? Matam, torturam e, enfim, prejudicam milhares de famílias e gente. E aí aqui a falsa paz ela acaba, então vai vir repentina destruição, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, né, 1 ao 3, que nós lemos. E o que acontece? Guerras, que é o cavalo vermelho, representa as guerras, tá? O segundo selo ele é aberto. E isso está profetizado por Jesus lá no capítulo 24, verso 6. Vamos lá, que a gente vai fazer isso, ó. Apocalipse e Mateus 24. Então no capítulo 24, verso 6, Jesus disse, né? A gente precisa lembrar que ele foi pontuando, ó. Vai acontecer isso. Então Jesus falou tudo o que vai acontecer aqui no capítulo 24, né? E aí no verso 6 ele diz, ó: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, olha só, aqui está começando o final dos tempos, é o início do final dos tempos, ainda não é o final dos tempos, né? Aí Paulo, ele compara essa figura de linguagem com uma mulher parturiente, uma mulher que está com cólicas, né? O bebê não nasceu e nem vai nascer. As cólicas precisam se intensificar. Não é isso, amadas? As amadas que já tiveram filhos aí sabem muito bem do que eu estou falando, né? As cólicas elas vão começando ali fraquinha, né? Dilatação, aumentando, aquela coisa toda. E quanto mais vai se intensificando, evidencia que vai nascer o menino. Então, nessa figura, ele fala, né, dessa intensidade crescente até que aconteça de fato o final dos tempos. Então no verso 6 Jesus diz, aí alguns se perguntam assim, por que vocês não fazem a pergunta? Eu estou fazendo por vocês, mas era bom vocês abrirem o microfone e falar, mas André, isso aqui, então eu imagino que vocês iam fazer, estou adiantando aqui, tá? Mas façam aí à medida que eu for falando, né? Se houver dúvida, lógico. Aí alguns perguntam assim, André, mas essa conversa assim, vai ter guerra? Guerra houve desde que o mundo é mundo, desde muito tempo, sim, de fato, mas o que Jesus está falando é de uma intensificação mundial de guerra, né? Essa multiplicação de guerras no século passado, a partir do século passado, houve tantas e tantas guerras, amados,
amados, né, elas simultaneamente, e uma atrás da outra, por assim dizer, como nunca antes foi conhecido no mundo, em toda a história da humanidade. Houve guerra? Houve. Houve, sempre. Mas com essa intensidade, com essa escala mundial, não. Então, do século passado para cá, né, não só a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não. Porque o mundo vive em guerra. A gente que talvez não saiba, porque não são países muitas vezes conhecidos, né, não tem essa importância econômica, não são potências, mas as guerras, elas estão aí, ó, de 2 séculos para cá, muito intensa e de escala mundial, né? Tivemos 2 mundiais de fato, mas nós temos várias guerras, guerrilhas, guerras frias acontecendo simultaneamente e sem parar, amados, sem parar. É que a gente só fica sabendo quando a mídia, né, por interesse econômico, político, vai lá e noticia, né? Israel, né? Essa agora da Rússia com a Ucrânia, ou é Estados Unidos com não sei quem, que invade ali e tal. Mas assim, as guerras, elas não cessaram não. Enfim, vamos lá, voltar no capítulo 6, agora no verso de número 5 em diante, tá? E havendo aberto o 3º selo, olha só, né? 3º acontecimento agora na sequência, ouvi o 3º animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto. Então olha só, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, o que representa esse cavaleiro, ou esse cavalo preto? Para sabermos aqui, ó, vamos para Mateus 24 e 7. Jesus dizendo então, Mateus 24 e o versículo de número 7. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na tela e a gente continua. Pronto, vamos lá. Mateus 24, 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Então, o que esse cavalo preto representa? A fome. Está escrito aqui, né? Tinha uma balança na mão. Ó, e no verso 6, ele diz o seguinte, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Fala do alimento. Então, é uma consequência. Falsa paz, guerra, fome, né? A guerra traz fome. Acabou a paz, gera-se a guerra. A guerra gera fome. Então, só para a gente entender, ó, esses eventos que vão se desencadeando, né? Um efeito dominó que vai acontecendo agora de uma maneira intensa em escala mundial. Versículos de número 7, vamos prosseguir aqui. Havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O que esse cavalo amarelo ele representa? Ele representa, é claro aqui, o texto é autoexplicativo, representa a morte, né? A palidez, né? O amarelo aqui na palidez da morte. O inferno segue. E olha que coisa interessante, uma 4ª parte, amados, da população é dizimada pela guerra. Dá para conceber um evento mundial desse? Então, por exemplo, se hoje, imagine aqui, né? A gente tá, hipoteticamente, nós temos 8 bilhões de população, 2 bilhões levados, crentes os salvos, eu, vocês e glória a Deus. Amém, amados? Nós, em nome de Jesus, vamos para o céu aí, tá? 2 bilhões, 2 bilhões, né? Bilhões não, 2 bilhões, já não tem mais. Ficaram quanto? 6 bilhões. Uma 4ª parte é dizimada, né? 4ª parte de 6 bilhões, 1,5 bilhão. Então imagine uma guerra que mata 1,5 bilhão de pessoas. E como elas morrem? Não é pela guerra direta, né? Aqui vai falando, ó, morrem com fome, morrem com doenças, com peste e morrem de outras maneiras também, né? Então a gente percebe aqui o que acontecerá. Aí a gente prossegue para o 5º selo, que está no verso 9. Só que a gente vai lá para Mateus, né? Aliás, vamos ler aqui primeiro, depois a gente vai lá para Mateus, né? Vamos primeiro fazer isso aqui, ler o Apocalipse e ver lá a profecia de Jesus em Mateus. Capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.
E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11: E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então olha só que coisa interessante, no quinto selo, o que acontece? O que a gente percebe? No céu, esse evento está acontecendo na terra. E no céu, amados, isso é conhecido, esse evento está sendo conhecido, não só pelo próprio Jesus, pelos anjos, mas de alguma maneira os salvos que estão no céu, né? Porque há eventos paralelos, como a igreja foi arrebatada, preste atenção aqui que isso é muito importante entender. Eu vou mandar depois uma figura para vocês e vocês vão ter isso desenhado, literalmente desenhado, né? Todo esse evento aí, desde da crucificação até o juízo final. Vou mandar essa figura para vocês e na última aula, inclusive, eu vou explicá-la com detalhes, tá? Eu vou tentar pelo menos, que é muito detalhe, né? São muito detalhes. E o que acontece? Então, a igreja foi arrebatada. Os salvos estão lá no céu sendo recompensados por Cristo, né? Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos recompensados, julgados, né? E vamos receber aquilo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então os salvos estarão no tribunal de Cristo, não para serem julgados para a salvação, porque já são salvos. O julgamento será para o galardão, a recompensa, tá certo? No 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo escreve isso aí. Então a igreja está lá no céu, né, nas bodas do Cordeiro, está lá desfrutando da ceia, entre aspas, né, figurativo isso, dessa comunhão com Cristo, tá? Os salvos estarão no céu e paralelamente, simultaneamente na terra, esses eventos estão acontecendo. E quando esse quinto selo é aberto, né, então a aliança com Israel foi quebrada, a guerra, a fome e pessoas estão morrendo, inclusive cristãos que por algum motivo não foram arrebatados, né? Porque pode ter certeza, no arrebatamento muitos poderão, né, potencialmente isso vai acontecer, poderão tomar um choque e se arrependerem e falar: poxa, de fato aconteceu, ficamos aqui. E agora? Salvação, amados, vai ter que literalmente custar a vida, porque o anticristo empreenderá uma perseguição não só contra os judeus, mas contra todo aquele que não aderir, como eu falei, a sua imposição política, religiosa e econômica, né? Então essas pessoas, elas de fato, para não negarem o nome de Cristo, vão morrer aos montes. E aí a gente vê no verso de número 10 aqui, que os salvos no céu, né, estão reclamando, né, entre aspas, né, reclamando entre aspas aí, reivindicando, talvez, não sei se a palavra é essa, enfim, estão falando para Jesus, né? Porque Jesus não julga logo, porque olha o que eles estão fazendo, né? E não vinga o sangue deles que morreram como mártires. Mas é falado aqui no verso número 11, né? Foi falado para esse grupo de pessoas, esses mártires, né? Tanto os que morreram antes, como os que estão morrendo ali nesse evento das guerras, da perseguição e tudo mais, foi falado para eles: ó, só mais um pouco de tempo até que se complete o número dos conservos de vocês, né? O verso 11 vai falar isso aqui, tá? Tranquilo até aqui? Quinto selo, entendido? Vamos para o sexto? Sexto selo aqui. Sexto selo, verso de número... Desculpa. Eu quero voltar aqui porque eu não dei a referência do Mateus 24, né? Então, Mateus 24 e verso 9, tá? Então, isso que eu li, expliquei aqui do 9 ao 11, na verdade, é a profecia de Jesus lá do capítulo 24, versículo de número 9. Então, olha o que ele diz. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, olha só, o que Jesus diz aqui está se cumprindo, então, nesse trecho que nós lemos e comentamos, tá? Agora sim, vamos para o verso de número 12. O 12, o 13, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra,
E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Então olha só, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Capítulo 24 de Mateus, verso 29. Capítulo 24, verso 29. É isso mesmo, tá? É 29, a gente vai dar um salto lá no capítulo 24, né? Verso 29, Jesus diz o seguinte. Opa, pulei demais aqui, vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então olha o que Jesus diz aqui, ó, e se cumpre de fato, né? Nesse momento. Haverá, amadas, estão aqui, né? Tem aluno, amados, mas eu estou falando com as amadas aqui agora, ao vivo. Então o que acontece? Nesse tempo haverá cataclismas, haverá tremores, muitos terremotos, né, que Jesus até já tinha falado. Haverá também fenômenos, né, no cosmo. Então olha só, as estrelas caindo, né? Se isso é literal, se de fato uma estrela cairá na Terra, é possível que não, tá? Porque tem estrelas aí, inclusive, que elas destruiriam a Terra, né, facinho. É possível, a figura aqui, o comentarista Severino Pedro da Silva, ele até comenta que as estrelas, de fato, né, astros e estrelas, elas de fato quase vão colidir com a Terra, tá? Então ele compara essa figueira, né, que é o símbolo aqui, a metáfora, quando é balançada pelo vento, né, o fruto ele cai, mas ele não cai reto, né? Ele é lançado, então ele vai como um pêndulo. A gente então percebe aqui, né, que há algumas dificuldades, né, em algumas de saber exatamente, né, como vai acontecer num detalhe, porque como a gente está falando é muito símbolo, né, e o símbolo ele traz representações que nem sempre são exatas. Só que a gente entende o evento todo, né, que é até o mais importante, detalhe. Primeiro que ele nem vai estar aqui, em nome de Jesus, não, tá certo? Então assim, é só para a gente entender que de fato, né, haverá eventos. E como serão esses eventos? Nem sempre, como eu disse, a gente sabe de detalhes, minúcias, né? É impossível, a Bíblia nem se propõe a falar de minúcias, de detalhes assim. Às vezes sim, às vezes não, depende, mas tem os seus graus também de detalhes, enfim. Mas a questão aqui é que haverá cataclisma, né? Haverá eventos, como há eclipse, né? Como vira e mexe aí, dizem que algum meteoro pode colidir com a Terra, mas aqui isso acontecerá de fato, tá bom? E a gente viu isso aqui, que é uma profecia de Jesus. Vamos continuar no verso 14. E esse verso 14, nós lemos ele junto com o Mateus 24 e 35. Então, olha só. Mateus 24 e 35, a gente lê junto com esse verso 14 aqui. Então, o verso 35 do Mateus 24, deixa eu até mudar aqui, diz o seguinte, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Texto até bem citado e bem conhecido, né? E esse texto do 24 e 35 de Mateus, ele se encaixa aqui no 14, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Então olha só como essas pessoas, elas vão falar exatamente aquilo que Jesus disse que elas falariam, amados. Vamos lá para Lucas 23 e 30. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 30. A gente percebe que acontece exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Palavras, né? Frase. Isso é impressionante. É bem semelhante àquilo que acontece
com Jesus na cruz, só para comparar, tá? Como Deus, ele conhece a história assim nos detalhes, né? É que nem sempre os detalhes Deus fala pra gente, mas Deus conhece nos detalhes. E tem essas evidências nesses textos. Por exemplo, lá em Jesus, está escrito, lá quando Jesus foi crucificado, lá nos evangelhos, está escrito que Jesus, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Essa frase de Jesus está lá no capítulo 22 de Salmos. Eles meneiam a cabeça, né? Balançam a cabeça e diz, médico, salva-te a ti mesmo. E Jesus, isso acontece na época de Jesus, mas é um salmo, uma frase do salmo que está lá no Salmo 22 também, se não me falha a memória. Então olha só, a frase, os gestos das pessoas são descritos. Olha que profecia, amadas. Aí sim a gente fala, isso aqui é uma profecia. Se cumpriu há não sei quantos anos, não sei quantos séculos e 1000 anos para frente, mas cita detalhes de gestos e de frases inteiras. Percebam, né? Como um negócio assim é algo extraordinário. Nessas profetadas de hoje, né? Que fala no genérico, né? Ó, tem 20 pessoas aqui que estão com dor na coluna. Tem 30 pessoas aqui que sofrem de dor de cabeça e enxaqueca. Ah, mano, no meio de 100, 200 pessoas, eu duvido que não tenha isso, velho. Isso é a profecia do óbvio, né? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, no Lucas 23 e 30... Oxe, eu abri aqui no li, né? 23 e 30 de Lucas... Está escrito assim, ó, então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Então olha só que Jesus dizendo aqui que as pessoas falariam lá no futuro. E de fato isso acontece aqui nos versos 14 ao 16. O 17 para a gente encerrar aqui o capítulo 6. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então olha só, foram 7 selos, né, que... Eu estava lá no capítulo 5, 6 foram abertos. Agora o capítulo 7 é um intervalo entre o 6º e o 7º selo, que é o último. Então vamos entrar nesse capítulo 7 aqui, que é esse interlúdio que a gente chama, né? Esse interregno, esse ato, tá? Esse parênteses, né? Que é aberto aqui nos selos, tá? Então o 6º selo anunciou lá que ia acontecer, e aí vem o capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7, que ele tem para nós aqui algumas informações bem interessantes dessa época que está acontecendo aqui, tá? E depois dessas coisas, capítulo 7, verso 1, ó, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Amados, olha que coisa interessante. No final dos tempos, as ações angelicais e seres demoníacos serão intensos. A gente vai ver isso aqui, daqui para frente, mais e mais essa intensidade. E olha que coisa interessante, Deus dá ordem, né, a 4 anjos segurar, ele chama aqui nos 4 cantos da terra, os 4 ventos, né? Tudo é simbólico, né? Porque a terra não tem 4 cantos, a gente sabe que a terra é redonda, mas é uma figura de linguagem, é uma expressão, né? Que a Bíblia usa. E aí o que acontece? Segurando os ventos, o que acontece com a terra? Qual a finalidade dos ventos? Né? De soprarem os circuitos, as correntes, né? Qual é a finalidade? De refrigerar, de manter a temperatura da terra. Quando aqui esses ventos, de uma forma miraculosa, por esses anjos, são retidos, haverá um superaquecimento. A gente vai ver isso aqui mais para frente. A terra vai superaquecer. Olha que coisa interessante. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. Estou no verso 2, tá? A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então olha só, antes que de fato fosse feito tudo isso, esse juízo intensificado, um anjo enviado por Deus, ele dá ordem aos 4 anjos que eles ainda não hajam, né, na execução do juízo de Deus, até que um grupo, olha só, de servos de Deus sejam assinalados. E a gente vê aqui, ó,
E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então percebam, primeiro ponto que eu quero explicar aqui, 144 mil não é um número literal, tá certo? Não é um número fechado de 144 mil pessoas. Os testemunhos de Jeová criaram uma heresia braba, né? Lá um século e pouco atrás, né? Um pouco mais aí de um século e pouco lá para trás, porque eles disseram que, primeiro que eles dataram, né? Não, Jesus vai vir em tal ano. Não veio, aí eles tiveram que fazer uma manobra, né? Bom, não, Jesus veio, mas ele veio de uma forma invisível e levou só 144 mil. Na época, nem de testemunho de Jeová tinha 144 mil. Na época que eles fizeram essa enrolada toda, tá? A população dos testemunhos de Jeová não chegava a 144 mil no mundo. Então os caras piraram, endoidaram, né? Mas enfim, hoje sim, hoje eles ultrapassam esse número aí, né? Dessa religião. Mas enfim, e eles disseram, não, só 144 mil que foram para o céu, vão para o céu, né? E o resto vai ficar na terra restaurada, aquela coisa toda lá, essas manobras teológicas que é preciso fazer quando você começa a falar besteira, né? Então o que acontece? Esse 144 mil é representativo, não é um número fechado. Mesmo porque, principalmente no Antigo Testamento, tá? E aqui em Apocalipse também, os números, eles não são muitas vezes, não quer dizer todas, tá? Porque a gente vai ver aqui que tem números de fato que eles são exatamente aquilo lá. Se fala lá 42 meses, são 42 meses. Se fala lá 3 anos e meio, são 3 anos e meio. 36 meses, não, 42 meses que eu falei, né? 3 anos, isso é literal. Mas em outros casos não é literal, tá? O Antigo Testamento, a palavra hebraica para 1000 é incerta. Não quer dizer que é exatamente 1000 numeral, mas quer dizer que é um grande número. Por exemplo, amadas, olha só, para a gente prestar atenção. Se eu falo para vocês assim, irmãs, eu já falei isso aqui 1000 vezes e vocês não memorizaram ainda, eu não estou dizendo que eu falei exatamente 1000 vezes, não é? A gente não tem essa expressão? Eu já falei isso para você 1000 vezes, mas não quer dizer que a gente falou literalmente 1000 vezes. Quer dizer que eu falei muitas vezes. Na maioria, menos do que 1000, né? A gente já perde a paciência com menos do que 1000, né? Então, o que eu quero dizer é justamente essa linguagem idiomática que a gente chama na teologia, né, na hermenêutica, essa expressão que a gente usa, ela não é literal, tá? Ela é figurada. Então, esses 144, primeira coisa que eu quero pontuar, esses 144 mil não são literais, 144 mil pessoas, mas são muitas pessoas, tá? Agora, é interessante que fala aqui, ó, quem são esses 144 mil? São pessoas de todas as tribos de Israel. O verso 5, ele vai confirmar isso, ó. Da tribo... Opa, deixa eu só ajustar uma coisa aqui, que vai aparecendo coisa na minha tela aqui, eu preciso tirar, senão não enxergo o rosto de vocês, né? O verso 5, ele vai confirmando quem são de fato essas pessoas, tá? E diz aqui então, vamos ler aqui, ó, não sei se vocês estão acompanhando aí na leitura, espero que sim. Vamos lá. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo 12 mil, né? Da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. O que isso quer dizer? A totalidade do povo judeu, tá certo? Que foram assinalados. O que quer dizer também, o que significa esse negócio de assinalar? A gente precisa ir lá para o Antigo Testamento para a gente entender essa linguagem. Lá em Ezequiel capítulo 9, versículo de número 4, Ezequiel 9, 4, Isaías 44 e 5. Anotem aí, tá, esses dois textos para vocês depois lerem novamente, tá? Então, Ezequiel capítulo 9, versículo de número 4, como também Isaías 44 e 5, houve duas ocasiões onde também isso acontece, né? É no âmbito espiritual, isso se dá, na verdade, eu vou ler primeiro Isaías, tá? O Isaías 44 e o 5, né? Isso se dá como uma forma representativa, por assim dizer,
numa realidade espiritual. Ou seja, não é que veio um anjo lá e pegou e escreveu na testa, literalmente, né? Mas isso é de uma forma representativa, tá? Então, Isaías 44, versículo número 5, está escrito assim: Este dirá: Eu sou o Senhor, e aquele que se chamará no nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então pegue esse texto junto com o Ezequiel, que eu falei, né? Capítulo 9, e o versículo de número 4, para nós entendermos lá o Apocalipse, tá? Então 9 e verso 4 de Ezequiel. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aí o texto vai dizer que foi o anjo lá e escreveu lá, né? Ou colocou uma letra lá na testa dos homens. Mas isso é figurado, isso é numa realidade espiritual, tá? Qual foi essas duas ocasiões aqui? Ezequiel principalmente. Deus ia trazer um juízo sobre Jerusalém, mas havia um grupo em Jerusalém de fiéis, de gente de Deus, representando os remanescentes, né, por assim dizer, né, sempre houve em toda a história. Então esses não iam sofrer o juízo, por assim dizer, porque eles seriam de alguma maneira protegidos por Deus em meio ao juízo. É exatamente o que acontece aqui, tá, em Apocalipse. Nesse tempo, né, de juízo de Deus sobre a terra, haverá um grupo da nação de Israel, o texto é claro, aqui são mártires, tá? São cristãos judeus, na verdade, desculpa, esqueça a palavra mártir, por enquanto, né? Por enquanto. São cristãos judeus. Então, cristãos, tá certo? Que eram judeus por etnia, né? Ou por nacionalidade, mas que eram cristãos. Eles foram protegidos de alguma maneira nesses juízos de Deus, nesse momento, tá? Aqui momentaneamente acontece isso. Então, só para a gente entender, capítulo 7, verso 1 a 8, fala de um grupo de pessoas que são cristãos judeus, tá? Do verso 9 até o verso 17, aqui é um segundo grupo, e esse segundo grupo são cristãos gentios, só para a gente entender, há dois grupos distintos aqui, tá? Então, verso 9 até o 17, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então perceba, enquanto o verso 4 está falando que esses 144 mil, são das tribos dos filhos de Israel, esse aqui no verso 9 diz que é uma multidão de todas as nações, povos, línguas e tribos, tá? Então aqui são cristãos gentios, ou seja, os que não são judeus, né? Então vamos lá. De novo, depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Palmas é uma representação de vitória. Aqueles que venceram, né? Eles recebem palmas, tá? Como hoje é o troféu. Então chegou lá, venceu, toma o troféu, a medalha, enfim. Então na antiguidade eles recebiam essas palmas aí, tá? Louros, né? Nas Olimpíadas Romanas recebiam um lourinho, tal, colocava aqui, aquela coisa toda. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação nosso Deus, que está assentado sobre o trono e o Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante dos tronos, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, olha como o texto é autoexplicativo, tá? Eu nem estou nem ensinando muita coisa, só estou lendo a Bíblia com vocês aqui, né? Verso de número 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. Olha o diálogo, né, que João estava tendo. Esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá
a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, enquanto do verso 1 ao 8, é um grupo de cristãos judeus que na grande tribulação são preservados por Deus, tá certo? De uma forma miraculosa, extraordinária, há um grupo, do verso 9 ao 17, que sofrem um martírio, que morrem, né, por essa grande perseguição, como a gente já viu lá, pela fome, pelas doenças, são mortos, cristãos, só que gentios. Então, só para a gente entender o que está acontecendo e como Deus agirá, né? Olha que coisa interessante. Por que Deus preserva alguns e outros não? Há um propósito de Deus, né? Hoje a gente também não entende muitas coisas, já saindo um pouquinho da questão mais teológica e tentando aplicar na nossa realidade, né? Por que hoje muitas vezes a gente não entende e a gente fica em crise? Por que Deus preserva algumas pessoas e outras não? Por que Deus livra algumas pessoas, né, não só da morte, mas de tantas circunstâncias diversas e outras não, né? Qual é o critério de Deus? Então a gente não sabe, mas existe um propósito eterno de Deus e a gente vai ver no livro de Apocalipse depois esse propósito específico aqui, tá bom? Tudo bem, amados? Posso prosseguir aqui mais uns 10, 15 minutinhos para a gente ver se consegue falar alguma coisa do capítulo 8? Tem alguma pergunta? Tá tudo tranquilo aí para vocês? Está claro? Não tá muita informação, né? Talvez. Pastor, sim. Os israelitas, eles vão ficar nesse 144 ou o número indefinido, eles vão passar a grande tribulação aqui em vida. E esses que eles estão falando aqui do 9 ao 17, eles vão perder a vida durante a tribulação, certo? Exatamente, amada, exatamente. Não são todos os judeus não, tá? São judeus que são cristãos. Fala, nossa, mas isso é possível? Sim, hoje nós temos muitos judeus que eles aceitaram o Messias, aceitaram a mensagem do Evangelho. São judeus porque nasceram, né? São judeus de etnia, nasceram lá em Israel, enfim. Mas são cristãos, já não são judaizantes, já não são judeus no sentido religioso, só são na questão étnica, né? Nesse sentido, tá? Então, assim, não são todos os judeus, mas um grupo de judeus cristãos, nesse texto, estou falando desse texto, a gente vai ver outras ocasiões e aparecem outros judeus lá, mas estou falando desse texto. Esse 144 mil aqui, que a gente vai ver lá no capítulo 14, que tem uns 144 mil lá também. Calma, vamos focar, né, no que a gente está estudando aqui, vamos ver aqui. Chegando lá a gente vê o que acontece. Mas aqui são um grupo muito grande de cristãos judeus que são preservados. E outro grupo que eles morrem nesse período da grande tribulação, tá? Pela perseguição. Tranquilo? Posso prosseguir então? Vamos no capítulo 8, né? Então lembra que o sexto selo parou no capítulo 6, o 7 nos conta isso, e a gente volta então no selo e no último selo aqui do capítulo 8, ó. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Lembrem-se que o Apocalipse, desde lá do capítulo 4, se não me falha a memória, mostra que o céu não é lugar silencioso, porque os anjos, seres celestiais, adoram a Deus ininterruptamente, com louvores, cânticos, adoração. Então, o céu, a presença de Deus, é um lugar de contínua adoração. Só que aqui, olha o que acontece. É tão sério o que está para acontecer que há um silêncio. Para-se, né? Por meia hora, não é literal também, só quer dizer que é um tempo breve. Para-se tudo no céu, há um silêncio, porque o que vai acontecer na terra é algo muito importante, é muito grande. E aí o verso 2 continua: E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Então preste atenção, estávamos falando de selos, agora nós vamos falar de trombetas, tá? O que são os selos? Os selos são os anúncios, né, daquilo que vai acontecer. O selo são os eventos que agora vão sendo executados por Deus de uma maneira parcial. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Porque lá depois a gente vai ver as taças. Então, ó, são 3 coisas que a gente precisa entender: selos, trombetas e taças. O que significam essas coisas? Os selos
nós já estamos entendendo aqui, que são os anúncios das coisas que vão acontecer. As trombetas são os anúncios, mas já executando, né? Os anúncios junto com a execução do juízo de Deus de uma forma parcial, porque a gente vai ver que não é sobre toda a terra, mas em alguns lugares específicos do globo, tá? Então vamos lá. Foi-lhe dado 7 trombetas. Então o 7º selo é o anúncio do que a primeira trombeta traz como evento. Olha como vai se intercalando aqui, né? Ou vai sendo imbricado, que a gente fala, né? Um em cima do outro. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Aparece aqui uma espécie de anjo sacerdote, né? Que intercede e leva essas orações à semelhança dos sacerdotes da antiga aliança. Verso 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então olha só os eventos que vão acontecendo e João vendo tudo isso, né? E aí começa agora de fato cada anjo, então, para a gente entender aqui, 7 anjos diante de Deus, cada uma com a trombeta, e vai tocando um após o outro. Como os selos também, um após o outro ia sendo aberto, e as coisas iam acontecendo, né, na sequência. Assim, a semelhança também, esses anjos aqui com essas trombetas vão tocando, e cada trombeta vem anunciando e vem trazendo, vem executando o juízo de Deus, trombeta após trombeta. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Aqui de fato, amados, ó, então até aqui só era revelação, estava sendo mostrado o que ia acontecer. Agora aqui não, está sendo mostrado o que está acontecendo. Prestem atenção aqui, para não dar uma bugada na cabeça, né? Dar uma travada assim, um tilt, não colar os fios, as placas. O que acontece? Os selos é a revelação, é mostrar o que vai acontecer. A trombeta está mostrando o que está acontecendo. Aí você fala assim, André, mas você está usando o está como presente. De fato, está é presente, né? Não é que estava, ou que estaria, ou que estarão, não, está. Porque aqui está acontecendo tudo no âmbito da eternidade, amadas, que não respeita passado, presente nem futuro. Então, o que Deus está mostrando para João é aquilo que já está acontecendo. Na eternidade, aquilo já estava acontecendo. Olha só, porque João já não está mais preso no tempo e no espaço, ele está na eternidade, de onde Deus vê tudo, sempre presente, ou seja, Deus está no eterno presente, ele está vendo o passado, o presente e o futuro simultaneamente, ao mesmo tempo. Dá para compreender um negócio desse? Que ser é esse? Que Deus é esse? Que vê tudo como eterno agora. Deus está vendo agora, nós aqui estudando essa palavra, está me escutando, e eu até penso que está me usando, né? Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo agora. Eu tenho essa esperança, né? Deus está vendo agora, e ao mesmo tempo, Deus está vendo lá atrás o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo, Deus está vendo o que está acontecendo lá no futuro, os seus juízos acontecendo. Então olha que coisa louca, que coisa interessante, que coisa misteriosa, que coisa fantástica, né, amados? A gente entender como que se processa isso na realidade de Deus, né? E depois disso eu acho que até valeria um glória a Deus, aleluia, porque, nossa, Deus é inexplicável, né? Mas vamos lá, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Preste atenção, isso acontece como resultado da intercessão das orações dos santos, que a gente viu aqui no começo do capítulo, que o anjo pega e leva até o altar de Deus.
O povo de Deus clamando por justiça. O povo de Deus clamando para que a maldade seja punida. O que nós fazemos? Essas orações dos santos são as orações reunidas de toda a história do povo de Deus que se dobrou diante de Deus, pedindo para que Deus punisse a maldade, amados. Acabasse com a maldade, com a injustiça. E olha só como Deus agora está atendendo essas orações. Percebam que coisa linda. Isso nos traz uma esperança, isso nos traz uma convicção de que as nossas orações, se elas são feitas de fato, alinhadas com a vontade de Deus, Deus as cumprirá. A questão é, no seu tempo. Todas as orações que nós fazemos, porque nós fazemos muitas orações que não são alinhadas com a vontade de Deus. E aí esquece, Deus não vai atender mesmo. Porque Deus, ele não atende as nossas orações a partir das nossas orações. Ele atende as nossas orações a partir daquilo que o Espírito Santo gera em nós. E nem todo o conteúdo da nossa oração é gerado pelo Espírito Santo. É por isso que não é atendida. E aí João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 14. Então, 1 João 5,14 diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa ou qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus só ouve orações, e atende, né? Ouve e atende orações que são segundo a sua vontade. Como nós fazemos um monte de oração que não é a vontade de Deus, ela se perde no tempo, no espaço e fica por aí, né? Deus simplesmente não atende. Ouve porque Deus ouve todas as coisas, até pensamento, imagine, fala, né? Só que aqui é interessante isso, que Deus está atendendo as orações. Como resultado disso vem o juízo de Deus. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Percebam aqui, ó, o verso 7 vai dizer a terça parte das árvores. Verso 8, a terça parte do mar. Percebam como é parcial o juízo de Deus, não é sobre toda a terra. Então, a terça parte das árvores. O que acontecerá? Deus trará um juízo na terra, onde muitas árvores elas serão destruídas. Isso acarretará uma qualidade do ar, porque a gente sabe, né, amados? São as árvores que são responsáveis, né, por todo esse processo do oxigênio, fotossíntese, aquela coisa toda que a gente aprendeu lá na escola, no 5º ano, 6º ano, sei lá que ano que foi, mas vai aprendendo na escola lá, né? As árvores frutíferas, elas serão também destruídas uma terça parte, ou seja, menos alimento na terra, menos qualidade de oxigênio na terra. Percebam como esse mundo vai se tornando algo inabitável, né? Gerará isso fome, gerará isso mais ainda, porque as guerras já destruíram, né, um monte de coisa. Mas olha como Deus vem agravando isso, né? O peso do seu juízo sobre a maldade da humanidade. Então Deus julgará sim, amados. Deus julgará sim a maldade da humanidade no seu tempo e da sua maneira. Nada e ninguém ficará impune. Aos olhos de Deus, não. Hoje fica. Hoje é falha a justiça humana. Hoje o que tem de gente ruim se dando bem não é fácil. Mas Deus, ele de fato julgará como justo juiz que é todo ser humano no seu tempo devido, né? Enfim, bora lá. Então a terça parte das árvores é queimada, verso 8. A terça parte do mar, olha só, né, também sofre. A terça parte do mar, ela sofre um dano que é o seguinte: muitos seres aquáticos, eles vão morrer. Um desequilíbrio, né, assim, no sistema ecológico, por assim dizer. Peixes morrem, que também é parte da alimentação do ser humano. Então percebam como isso vem trazendo, né, esse agravamento aí para a vivência humana. Verso 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Muitos, amados, se hoje, é que a gente não tem essa ideia talvez, né? Mas assim, não sei se vocês sabem,
o grande número de navios e barcos que existem no oceano aí, né? Transitando, estou falando do trânsito. A gente sabe que tem muito carro na rua, muito avião no céu, mas tem muito barco, muito navio também nos mares. E aqui, ó, se haverá um tsunami, né? Aliás, haverá um tsunami, porque caiu no mar, né? Sei lá, um meteoro, né? Acredito que seja essa a opinião dos estudiosos, um meteoro, e fará então esse tsunami aí, essa grande onda, onde causará tudo isso aí, ou seja, mais gente ainda morrendo. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre os montes das águas. Olha só. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto, né? Algo amargo. Terça parte dos rios, não é oceano, são rios, ou seja, água doce, água potável. Então perceba que nos últimos tempos também haverá a escassez de água. Imagine, amadas, o que está acontecendo nesse mundo, nessa época. Então olha só, o juízo de Deus está também agora danificando as fontes das águas. Então, muito calor, sem alimento, doença e sem água potável, ou uma escassez muito grande de água potável. Verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi-lhe ferida a terça parte do sol. Tá vendo? Ó, sempre parcial, né? E a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Olha que coisa interessante. E olhei e ouvi um anjo voar pelo... Bom, não vou ler esse agora não, deixa eu só explicar o 12. O que está acontecendo aqui? O Sol, a Lua e as estrelas. O Sol é o astro responsável, né, por dar claridade ao dia, 12 horas, não é isso? 12 horas? 12 horas, a Lua, ela também dá uma claridade à noite. Preste atenção aqui no que vai acontecer. Quando é ferido, quando o Sol não brilha uma terça parte e a Lua não brilha uma terça parte, nós estamos falando do quê? Estamos falando de se o Sol, 12 horas ele ilumina, a terça parte, 4 horas do dia ficará escuro, ficará um breu, imaginem. À noite, a Lua, ela clareia, quarta parte, né? A terça parte, melhor dizendo, da noite, a Lua não brilhará, ou seja, 4 horas da noite, um breu, né? Lembra lá de Moisés, lá do Egito, onde Deus trouxe juízo sobre o Egito e também houve escuridão densa, que as pessoas não conseguiam enxergar umas às outras e nada? Acontecerá também nessa época aqui. 8 horas durante o dia, estou falando das 24 horas, 8 horas será breu, ninguém enxergará coisa alguma, amadas, né? Veja bem. E olhei e ouvi um anjo voar pelo céu, pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então olha só, como a terra está, um caos, sem alimento, sem água potável, um aquecimento global assim intenso, um calor absurdo, quase insuportável, uma escuridão densa. Imagina como haverá morte, destruição, violência, assalto, com falta de alimento, com escuridão densa, o ser humano desesperado, um calor infernal, né? Ainda não é inferno, mas o calor é infernal. E isso está acontecendo aqui, ó, foram 4 anjos. Tem mais 3, ou seja, não acabou o juízo de Deus. Ainda as coisas vão se intensificar. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e